Olá, meus queridos. Estamos nós aqui para continuarmos a nossa série falando sobre depressão. Esse é o nosso segundo vídeo, onde nós iremos falar sobre as características e os sintomas da depressão. Se você quer entender o que é depressão, assista o meu primeiro vídeo desta série, para que você possa entender melhor o que é e o que não é depressão. E agora nós vamos falar sobre algumas características da depressão, para que fique mais claro e você possa entender, para que você possa realmente saber se você está com depressão ou não, ou se de repente algum amigo seu está com depressão ou não. Você sabendo dessas características, fica mais fácil de você identificá-las e poder pedir ajuda. Então fique comigo até o final deste vídeo. Então nós vamos falar agora sobre 9 características da depressão. Isso não quer dizer que sejam apenas essas 9. Pode ser que tenham outras, mas nós vamos falar aqui das principais características da depressão, tá? Então, se você, de repente, identificar em você mesmo, ou de repente identificar em um amigo ou familiar algumas dessas características, é sinal de que a pessoa está com depressão. Primeiramente, como eu falei no primeiro vídeo, a depressão é uma tristeza profunda. O que quer dizer com isso? Quando nós passamos por alguma situação que nos decepciona, ou que nós ficamos magoados, é normal, como eu já falei, a gente ficar triste, um pouco triste, né? Mas essa tristeza, ela passa de repente, ela não fica o tempo todo. Ela vem, mas ela vai embora. Já a depressão, essa tristeza, é uma tristeza profunda que fica diariamente ou na maior parte do dia, durante um longo período acompanhando a pessoa. Essa tristeza, ela tem que ficar por mais de 2 semanas ou 3 semanas. Então, ela perdura por mais de 2 ou 3 semanas e até por um período muito mais longo do que esse. Outra característica da depressão, gente, é a apatia. O que é apatia? A pessoa tem falta de interesse, a pessoa tem falta de prazer. Ela não sente vontade, ela não tem interesse em fazer nada. E muitas das vezes ela não tem interesse nem de trabalhar. E aí as pessoas confundem com preguiça, né? Confundem que a pessoa está com má vontade. E muitas das vezes não é isso, é porque a depressão, ela gera essa falta de interesse na pessoa, essa falta de energia, essa falta de prazer. Uma outra característica bem interessante é que muitas das vezes a depressão, ela pode gerar o quê? Uma inquietação e até mesmo uma agitação na pessoa. Né? A pessoa fica tão angustiada que ela fica inquieta, ela fica agitada. Muitas das vezes aquela inquietação interna, né? Aquela preocupação, né? Que a pessoa fica por conta dessa depressão. Um outro problema que aparece quando a pessoa está com depressão, ela passa a ter distúrbio do sono. O que é isso? Não é somente insônia. A pessoa ela pode ter insônia quando ela está com depressão, né? Ter noites mal dormidas, não conseguir dormir direito, né? Fica preocupada com a vida, preocupada com a sua situação. Ou ela pode ter hipersonia, que muita gente desconhece, pensa que a depressão só gera insônia. Ou então a pessoa ela dorme demais. Então, quando a pessoa tem hipersonia, ela dorme além da conta, ela vive o tempo todo mais dormindo, né? Uma vontade de ficar deitada na cama, de ficar dormindo, porque ela quer dormir até mesmo para esquecer essa situação. Uma outra questão que aparece nas pessoas que estão com depressão é o distúrbio do apetite, que acaba gerando também uma alteração no peso. Ou seja, a pessoa ela para de comer, ela deixa de comer, ou ela come muito pouco, ela não sente apetite, ela não sente vontade de comer, e aí ela passa a emagrecer, e a imunidade dela baixa, e por conta disso ela pode ser vítima de outras doenças, né? De algum tipo de fraqueza.
E a pessoa, por quê? Porque a pessoa fica com a imunidade muito baixa. Um outro problema que a depressão causa é a falta de concentração. A pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande para se concentrar, para ler um livro, para assistir muitas das vezes até um filme, para assistir uma televisão, para prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor. É uma outra característica que a depressão causa, falta de concentração. A pessoa também ela tem uma sensação de dignidade excessiva, um sentimento assim de menos-valia. Ela se sente como se fosse uma pessoa mal amada, ela se sente como se fosse uma pessoa não querida, até mesmo pelos seus familiares. E muitas das vezes, em alguns relatos de pessoas que passam por depressão, eles falam que se sente como se fosse um lixo do mundo. Outra questão também que afeta a pessoa depressiva são os pensamentos mórbidos. O que são pensamentos mórbidos? São pensamentos ruins, são pensamentos negativos, são pensamentos de pessimismo e muitas das vezes até pensamento de morte, né? A pessoa acha que o problema dela não tem solução e que a única saída é morrer. Por isso, aí que muitas pessoas tentam o suicídio quando estão com depressão. Também tem um sentimento de fadiga, né? De angústia, de agonia e principalmente um choro constante. A pessoa sente uma tristeza tão grande, tão profunda, que ela passa a chorar frequentemente. E às vezes ela chora por qualquer coisa, por qualquer banalidade, por qualquer coisa que não é comum a gente chorar. Né? Então, uma das características mais fortes é esse choro frequente quando a pessoa está com depressão. A pessoa ela deve apresentar, no mínimo, 5 desses sintomas por mais ou menos 2 ou 3 semanas ou mais. Por isso que a depressão é diferente de tristeza. Por quê? Se a pessoa está apresentando essas características, né, mais de 5 ou 5 características dessas, por mais de 2 semanas ou 3 semanas, então a pessoa pode ser que ela esteja com depressão, né? Então a gente precisa ficar muito atento, porque não é uma tristeza passageira e a pessoa pode estar com depressão. Então, finalizamos o nosso segundo vídeo dessa série, onde falamos sobre as 9 características, as 9 principais características da depressão. No nosso terceiro vídeo, nós vamos falar sobre depressão endógena e depressão exógena. Se você ficou curioso e tem interesse de saber o que é depressão endógena e o que é depressão exógena, nos acompanhe nessa série de vídeos e nos assista no nosso próximo vídeo que você vai ficar sabendo o que é esse tipo de depressão.